Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de março de 2022. Novamente iniciando com um update sobre a guerra, os mantenedores da página DDoS Secrets publicaram ontem mais de 360 mil documentos do Serviço Federal Russo para a Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Mídia de Massa, o Roskonadzor, espero ter pronunciado corretamente, que é a agência russa responsável por monitorar, controlar e censurar a mídia de massa no país, bem como cumprir os requisitos de processamento de dados pessoais e coordenar atividades envolvendo frequências de rádio. A organização está por trás das ações visando o controle da narrativa sobre a guerra dentro da Rússia e do bloqueio das redes sociais no país. O material vazado tem origem em ataques de pessoas ligadas ao movimento Anonymous e seus arquivos mais recentes datam do dia 5 desse mês. E a Rússia criou sua própria autoridade certificadora com o objetivo de emitir certificados digitais no país e lidar com as sanções que têm afetado até a renovação dos certificados para os sites russos. Os certificados digitais têm a função de ajudar os navegadores como o Google Chrome, o Firefox e todos os outros a confirmarem que o site que se deseja acessar pertence a uma entidade verificada e que a troca de informações entre o usuário e o servidor é criptografada. Quando é detectado que o certificado está vencido ou que ele não é emitido por uma autoridade certificadora reconhecida, o navegador mostra aquela mensagem de que o site não é confiável. O site da nova autoridade certificadora russa afirma que, abre aspas, ele, o certificado no caso, substituirá o certificado de segurança estrangeiro caso esse seja revogado ou expire. O Ministério do Desenvolvimento Digital fornecerá um certificado análogo gratuitamente. O serviço é fornecido mediante solicitação no prazo de 5 dias úteis. Fecha aspas. Mas pode haver alguns transtornos nessa determinação, pois a não ser que o usuário adote o navegador da empresa russa Yandex, os navegadores de mercado precisam reconhecer a nova autoridade certificadora como confiável, o que leva tempo. Enquanto isso não acontece, os usuários dos sites afetados terão que adicionar o certificado raiz da autoridade certificadora manualmente em seus navegadores de mercado, o que não dói nada, mas demanda o apoio às pessoas e pode abrir brechas para ataques de engenharia social, em que a pessoa acha que está baixando o pacote do certificado correto, mas acaba instalando um malware. Finalizando os updates sobre a guerra, o Google anunciou ontem a implementação de um sistema de alerta de bombardeio a ser implementado no Android. A novidade, que claro não substitui as tradicionais sirenes de alerta, foi lançada junto com uma série de medidas de apoio à Ucrânia. E especialistas da Security Joes recentemente publicaram os detalhes sobre uma nova ferramenta desenvolvida em Go, denominada como SOCbot, e que está sendo usada por criminosos para estabelecer um túnel reverso em seus ataques. O artefato foi identificado no contexto de um ataque que envolveu múltiplas ferramentas conhecidas. No entanto, o SOCbot é instalado no final do ataque, estabelecendo uma conexão contínua com o servidor do atacante. A ativação de um túnel reverso por si só não se caracteriza como uma atividade hostil. No entanto, essa técnica permite burlar controles de segurança, sobretudo aqueles que são exclusivamente concentrados em filtrar o acesso de fora para dentro. Isso porque, como o nome diz, o túnel reverso é estabelecido de dentro para fora da organização. Segundo pesquisadores, o alvo dos criminosos nessa campanha são empresas da área de jogos de azar e apostas na Europa e na América Central. E uma nova campanha de ataque pilotada pelo grupo Muddy Water contra alvos na Turquia e na Península Arábica foi documentada por pesquisadores da Cisco Talos ontem. O Muddy Water é uma operação que tipicamente conduz atividades de espionagem para o governo iraniano, mas como já falamos aqui no Cyber Morning Call, em cyber o Irã é um consumidor de serviço de mercenários, de modo que às vezes é difícil discernir o que é cybercrime do que é operação de Estado-nação em meio às ações dos múltiplos grupos que operam no país. Segundo os pesquisadores da Cisco Talos, abre aspas, o supergrupo Muddy Water está altamente motivado e pode usar o acesso não autorizado para conduzir espionagem, roubo de propriedade intelectual e implantar ransomware e malware destrutivo em uma empresa, fecha aspas. Nessa campanha, o grupo está usando arquivos do Microsoft Office com macros maliciosas para instalar o Trojan de acesso remoto Slothret.
E um suposto membro da gangue de ransomware REvil foi extraditado para os Estados Unidos, onde vai responder por ataques contra 10 organizações no país. Yaroslav Vazinski, de 22 anos, é cidadão ucraniano e foi preso na Polônia no ano passado. De acordo com a denúncia que se tornou pública ontem, Vazinski seria coautor de uma variante do ransomware. Como falamos aqui no Cyber Morning Call de 28 de janeiro, uma operação da polícia russa prendeu 14 membros do REvil no começo desse ano, mas posteriormente ficou evidente que a ação não tinha alcançado os desenvolvedores da ameaça, que são os principais membros da quadrilha. Por fim, acadêmicos da VUSEC de Amsterdã publicaram uma nova técnica de ataque que pode ser usada para contornar medidas de proteção recentes contra ataques de Speculative Execution, como as que protegem os processadores de ataques que abusam da vulnerabilidade Spectre de 2018. Só para lembrar, Speculative Execution é uma técnica de otimização implementada na maioria dos processadores em que o processador usa uma série de insumos para executar tarefas que a princípio não são necessárias antes do usuário requisitá-las. E isso acaba tornando a percepção de que o processamento é mais rápido. Mas quando essa previsão do processador dá errado, ela pode gerar como efeito colateral a exposição de dados privados que podem ser lidos em um cache ou a possibilidade de injetar nesse cache dados de previsão falsos. Segundo os pesquisadores, abre aspas, as mitigações de hardware impedem que um atacante sem privilégios de acesso injete entradas de predição para o núcleo. Entretanto, esse preditor depende de um histórico global para selecionar as entradas-alvo a serem executadas especulativamente. Isso acaba permitindo que o atacante envenene esse histórico para manipular a capacidade de previsão do kernel, o direcionando ao que lhe interessa, que é a obtenção do acesso root na máquina da vítima. Link para o detalhamento da pesquisa, inclusive com prova de conceito em vídeo, aqui na descrição. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.